Bem na hora que eu decido filmar, olha o que acontece. Ai, daqui a pouco o sol se põe, porque se põe cedo, aí fica sem vídeo. Olá! Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. Que nem eu comentei, é um teste, mas na verdade é porque eu tô aprendendo ainda como que edito vídeo, como que eu faço pra ficar legal, assim, o áudio, a imagem, etc. Então, todos os comentários que vocês fizeram, seja pelo próprio YouTube, nos comentários, ou pelo Instagram, foram ouvidos e eu espero que eu consiga melhorar cada vez mais. Então, continue dando sua opinião, que ela é muito importante pra mim, tá bom? Então, como eu tinha comentado num story, eu vou fazer uma série de vídeos sobre ferramentas pra gente utilizar nas questões de química do Enem ou de qualquer outro vestibular ou de qualquer outra questão, seja no ensino médio, seja no vestibular ou seja na faculdade. Beleza? Então a primeira ferramenta que eu trouxe aqui pra vocês é a grande mão na roda e a grande temida regra de 3. Eu tentei buscar uma definição para a regra de 3, mas assim, não achei. Aí eu recorri ao querido Wikipedia, não usem. Aí eu olhei qual que era a referência que estava sendo utilizada para a definição lá no Wikipedia. É um livro de 1868 do Ferreira, que na página 30 está escrito assim: regra que ensina a achar uma quantidade que tenha para outra conhecida a mesma relação que tem entre si outras duas quantidades também conhecidas. A primeira vez que eu li essa definição, eu fiquei tipo, hã? Eu não entendi nada. Aí eu reescrevi ela colocando umas duas palavrinhas para ver se ficava mais interessante, que são essas que estão entre colchetes. Então, regra que ensina a achar uma quantidade que tenha para outra quantidade conhecida a mesma relação que ambas têm entre si outras duas quantidades também conhecidas. Eu ainda fico meio assim, não gosto muito dessa definição não. Aí eu inventei, quer dizer, inventei não, fica estranho, né? Resolvi estabelecer uma nova frase para definir essa regra de 3. Então eu escrevi assim, vê se ficou legal. Regra que estabelece a relação entre uma quantidade a ser determinada e uma conhecida, que são relacionadas por um fator de conversão linear. Ficou mais claro? Não sei. Será? Comenta aqui embaixo, ficou claro ou não? Então, para que a gente usa a regra de 3? Eu vou dizer para quase tudo. Por quê? Nem sempre a gente tem relações que são diretamente proporcionais. Quer um exemplo? Quando a gente vai fazer uma conversão de graus Celsius para grau Fahrenheit, a gente não usa uma relação de proporcionalidade, certo? A mesma coisa de grau Celsius para Kelvin. A gente não usa uma relação proporcional. Por quê? São relações diferentes entre essas unidades. Depois a gente pode fazer um vídeo falando sobre mudança de unidades de temperatura. Se você quiser, comenta aqui embaixo se você precisa saber mais sobre esse assunto ou não, ok? Então, lá naquela minha definição, eu usei um termo que eu chamei de fator de conversão. Esse fator de conversão, eu estou pensando numa relação entre duas quantidades, uma proporção, uma equivalência entre duas quaisquer quantidades. Essas quantidades, elas sempre vão apresentar alguma unidade, aquilo que identifica o que aquele valor quer dizer. Por exemplo, se eu falo assim, ai que calor, tá fazendo 30. Isso significa alguma coisa? Tá fazendo o quê? 30 Kelvin? 30 Kelvin e eu tô congelada. Tá fazendo 30 Fahrenheit, graus Fahrenheit, eu também vou estar sentindo um friozinho. Tá fazendo 30 graus Celsius, aí tudo bem. Aí eu tô sentindo um pouquinho de calor, mas eu preciso dizer
né? Então, todo dia de manhã eu venho, olho a temperatura para eu saber se eu preciso usar muito casaco ou pouco casaco. Então, as unidades elas são sempre importantes de estarem expressas nesse fator de conversão que a gente vai utilizar para a nossa regra de 3. E por último, as operações matemáticas, adição, multiplicação, divisão. No caso da regra de 3, a gente vai trabalhar muito com multiplicação e divisão. Eu deixei de fora uma, né? Subtração. Beleza? Então, a coisa mais importante, essa que você pode tatuar no seu coração, que é organização. Organização vai te ajudar em tudo, principalmente quando você tiver que utilizar mais de uma regra de 3. Então vamos lá, vou comentar sobre alguns fatores de conversão, relações, proporções ou equivalências entre quantidades. Um que a gente utiliza todos os dias, exemplo número 1, é preço de produtos. Por exemplo, uma relação que eu vejo muito é um pacote de biscoito custa R$4. Então eu tenho a quantidade, um pacote de biscoito custa R$4. Quais que seriam as unidades? Eu tenho o valor 1, a unidade, entre aspas, seria pacote de biscoito, que é o identificador ali daquela quantidade, e a outra quantidade que eu tenho, os R$4, eu tenho a unidade reais, beleza? Segundo exemplo, aí mantendo no dinheiro, vamos falar de dinheiro. Exemplo 2, cotação. Por exemplo, $1 equivale a R$4,50 aproximadamente, na data de hoje, tá? A unidade que a gente vai ter vai ser dólar relacionado com a unidade reais, tendo como equivalência $1 para R$4,50. Beleza? Exemplo 3, que aí a gente já entra ali na química e na física. Densidade. Densidade a gente pode ter diferentes formas de representar essa relação, certo? Mas a gente vai falar qual que é a quantidade em massa que a gente tem para um dado volume. Então, por exemplo, 1 centímetro cúbico de ferro metálico pesa 7,874 gramas, ou seja, a massa que 1 centímetro cúbico de ferro metálico possui é de 7,874 gramas. Unidades, eu tenho o valor 1 com a unidade centímetro cúbico e o outro valor é de 7,874 gramas, beleza? Preço do produto, eu tenho um pacote de biscoitos equivale a R$4. Então eu posso pensar que esse tracinho aqui, ó, tá me falando assim, custa quanto? Então nessa linha aqui eu tô relacionando qual que é a relação existente entre pacote de biscoito e preço, tranquilo? Agora, se eu quiser saber quanto custa 5 pacotes, eu vou escrever aqui 5 pacotes. Custa quanto? X. Não sei. Repara, quando eu coloco aqui 5 pacotes, eu tô colocando embaixo aqui da outra unidade pacote. Isso significa que quando eu for calcular o valor de X, qual que é a unidade que eu vou encontrar? Reais. Tranquilo? No exemplo 2, eu também consigo utilizar essa representação. Ao invés de eu escrever por extenso, eu posso escrever $1 equivale a R$4,50, ou eu posso utilizar que US cifrão, que é a representação da moeda dólar, equivale a R cifrão, representação dos reais, R$4,50. Agora, se eu quero saber
quanto que uma grana que eu tenho equivale em dólar, o que eu vou ter que fazer? Se eu tenho uma quantidade em reais, eita caneta, em reais, eu vou colocar a quantidade em reais aqui embaixo. Vamos supor que eu tenha 900 reais. E eu quero saber quanto que isso vai custar em dólares. Não sei, quero descobrir. Vou pôr Y aqui porque X já usei no primeiro exemplo. Tranquilo? Então eu posso reescrever aquela relação que estava numa frase em uma regra de 3 utilizando essas unidades. Vamos em frente. Terceiro exemplo, o de densidade. Como que eu posso representar isso? Lá na minha frase estava escrito assim, né? 1 centímetro cúbico de quem? Ferro. Vou usar o símbolo químico do ferro. Metálico, então vou colocar aqui um S de sólido. Possui uma massa de 7,874 gramas. G minúsculo, beleza? Cuidado com G maiúsculo. G maiúsculo é giga, beleza? Então, se eu quero saber, por exemplo, qual que é a massa encontrada em 1 metro cúbico de ferro, aí eu tenho dois probleminhas. Primeiro, eu preciso identificar aonde que eu vou colocar esse meu volume com que eu quero trabalhar. Então, primeira coisa é, eu tenho aqui volume. Metro cúbico também é volume. Oba! Então, vou pôr aqui. Então, 1 metro cúbico de ferro metálico vai ter uma massa que equivale a Z. Eu já usei X e já usei Y. Beleza? Só que aí eu tenho uma coisa que eu tenho que ficar ligada. E aí é geralmente aí que o filho chora e a mãe não vê. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter unidades iguais. E aqui eu tenho centímetro cúbico e aqui eu tenho metro cúbico. Então tenha o cuidado de você colocar essas unidades de medida iguais, certo? Se você tem dificuldade com essas transições aí entre as unidades, essas mudanças de unidade, comenta aqui embaixo com a hashtag quero unidades de medida. Eu preciso aprender isso, beleza? Então a gente já viu como que a gente identifica essa relação numa frase, certo? Como que a gente estabelece essa relação num formato de regra de 3 representando essas unidades e agora a gente vai partir para as operações matemáticas. Então vamos fazer isso relembrando todos os passos. Então, primeiro exemplo. E outra coisa, vou mostrar 3 modos distintos de resolver uma regra de 3. Por que eu vou fazer isso? Para que você conheça modos diferentes, para que você escolha aquele que te agrade mais, aquele que te faça ficar com o coração quentinho, que você fique firme nas suas resoluções, certo? E porque às vezes a gente vai poder resolver de um jeito que se torne muito mais rápido. E no Enem a gente quer resolver tudo muito rápido, porém certo. Então vamos voltar lá no exemplo número 1. Pode deixar que todas as coisas vão aparecer aqui depois, tá? Então, exemplo number 1. Nossa, que brega. Vamos lá, preço de produto. O que eu tinha colocado lá era que um pacote de biscoito custa R$4. Então nossa primeira linha aqui vai ser aquela nossa relação conhecida. Então vamos colocar assim.
isso daqui. Então aqui, nossa relação conhecida. Na segunda linha, eu vou colocar qual que é o problema. O problema que eu inventei aqui era descobrir quanto que custa 5 pacotes de biscoito. Então, conforme a gente já combinou, se aqui eu tenho pacote, aqui embaixo eu vou colocar pacote. Então vamos lá, nossa linha. Nossa cabeça vai estar falando custa X. Então a primeira forma da gente resolver isso é através do famoso multiplicar cruzado, certo? Então a gente pega este valor que está aqui embaixo, vai multiplicar pelo de cima e o daqui de baixo multiplica pelo de cima, fazendo um xzinho. Tá dando para ver esse x laranja aí? Acho que tá, né? Então como que a gente vai fazer? Vamos lá, x vezes um pacote. Então x vezes um pacote. Isso vai ser igual a essa outra multiplicação. Então eu tenho lá 5 pacotes. 5 pacotes vezes R$4. Aí, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso simplificar essas unidades. Então, eu tenho do lado de cá pacote e do lado de cá pacote. Se eu tenho valores iguais, eu posso fazer o que a gente chama de simplificação. Não preciso mais desse valor exposto, eu posso simplificar. X vezes 1 é a mesma coisa que 1 vez x, certo? Então eu posso representar aqui x. Então, que vai ser igual a 5 pacotes. Tchau, tchau, já foi. 5 vezes R$4. Então, minha unidade final, a unidade da resposta, vai ser reais. 5 vezes 4, 20. Então, eu preciso de R$20. Eu preciso de R$20 para comprar 5 pacotes de biscoito. Beleza? Modo 2. Segura aí. Beleza, então reescrevi aqui a nossa relação conhecida, um pacote custa R$4, então eu quero saber quanto que custam 5 pacotes, não sei X, na verdade a gente já sabe porque a gente acabou de resolver. Então olha só, lembra que uma regra de 3 é uma relação de proporção. Proporção a quê? Proporção é a nossa relação conhecida. Então, se eu estou aumentando em 5 vezes esse valor, como eu tenho uma relação que ela é fixa, eu vou aumentar 5 vezes isso daqui. Eu posso pensar da seguinte maneira. Desse valor da linha de cima de um pacote para o valor de 5 pacotes, eu estou multiplicando 5 vezes. Para que eu mantenha essa proporção, eu também vou pegar este valor do lado direito da minha regra de 3 e também vou multiplicar por 5. Cuidado! Por quê? Por quê que a gente tem que ter esse cuidado? Quando a gente faz isso, a gente não vai passar por aquela etapa de análise das unidades. Então eu tenho que ficar ligada que a minha resposta aqui, x, ela vai estar na unidade desse valor que está aqui em cima, que é o relacionado a ele. Então o meu x, ele vai ter qual unidade? Reais. Então R$4 vezes 5, R$20. Sucesso! Beleza? Modo 3. Segura aí. No
No método 3, a gente vai utilizar a mesma relação. A gente já construiu a nossa regra de 3, que é um pacote de biscoito custa R$4. Então, o que a gente vai pensar? Quando a gente sai dessa quantidade de um pacote, se eu penso no valor, um pacote, ele é 4 vezes menor do que os R$4. Então eu posso pensar que saindo do valor de número 1, indo para o 4, eu vou ter 4 vezes mais. Para que eu mantenha essa proporção, eu vou fazer a mesma coisa ali embaixo. Eu vou partir de 5 pacotes para X. Como a proporção ela é a mesma, eu vou multiplicar esse valor por 4. Mas aí você tem que ficar ligado de novo que a unidade de X ela vai ser equivalente ao valor que está ali em cima. Então vai ser reais. Então nosso valor de X vai ser igual a reais 5 vezes 4. 20. Nossa resposta, como a gente já sabia. Exemplo 2. Cotação. O que a gente tem? $1 custa ou equivale a R$4,50 ou R$4,50. É a nossa relação conhecida. Então, se eu quero lá ver quantos dólares que eu consigo obter a partir de R$900, eu devo buscar lá na regra de 3, colocar R$900 embaixo do R$4,50. E para o dólar eu vou relacionar com a minha incógnita Y, porque X eu já utilizei. Então, nossa primeira resolução é a multiplicação cruzada. Y vai multiplicar o R$4,50 e o R$900 multiplica o $1. Resolvendo isso daí, o que a gente vai ter? R$4,50 vezes Y sendo igual a R$900 vezes $1. Aí a gente vai para a nossa análise, certo? Vamos lá. Posso simplificar qual unidade? Reais e dólar vai ficar, porque eu só tenho ele do lado de lá. Então a resposta de Y vai ter unidade em dólares. Aí o resto é felicidade matemática. Então eu vou ter 4,5Y igual a dólar 900 vezes 1, que é 900. Aí a gente pode pensar em fazer isso de duas maneiras. A primeira é aquele negócio de passa para cá dividindo, ou eu posso pensar aqui, na verdade eu estou dividindo toda essa equação dos dois lados por 4,5. Então eu vou dividir aqui por 4,5 e a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Não vou alterar essa proporção quando eu faço esse tipo de conta, então vou simplificar 4,5 dividido por 4,5, que vai dar 1, e 900 por 4,50 vai dar, quanto que dá? Dólares, não esquece a sua unidade, vai dar $200. Manda dólares. Beleza? Vamos agora para o método de resolução 2. Então a gente já tem estabelecida a nossa relação, certo? A nossa regra de 3 e eu consigo relacionar as duas linhas, certo? Entre R$4,50 e os R$900 eu tenho um valor. Se eu sair de R$4,50 e quero chegar a 900, eu posso multiplicar isso por 200, ou seja, 200 vezes R$4,50 vai dar 900. Para manter essa proporção, eu vou multiplicar o lado esquerdo da equação
por 200 também. Então eu vou ter 200 vezes $1. Então, fica ligado que a unidade vai ser aonde o y está ali embaixo. Então, como ele está embaixo do dólar, a gente vai ter que a resposta vai estar em dólar. 1 vezes 200, $200. Terceiro modo de resolver. Então, já reescrevi aqui de novo a nossa regrinha de 3. Eu tenho a relação entre dólar e real. Se eu for pensar no valor, eu tenho $1 para R$4,50 ou R$4,50. Então, eu estou saindo do valor de 1 e aumentando em 4 vezes e meia. Então, da esquerda para a direita, eu posso multiplicar por R$4,50. Se eu for pensar no contrário, de R$4,50 para eu chegar a $1, eu preciso de dividir por 4,5. Então é o que a gente vai fazer ali embaixo. A gente vai sair do R$900 e quer chegar em dólar. Então eu vou dividir por 4,50. Então, de novo, y vai ter a unidade de dólar, que ele está ali embaixo, e eu vou pegar o valor de R$900 e vou dividir por 4,50. Então, unidade dólar, 900 dividido por 4,50, 200. Terceiro exemplo, densidade. O texto estava escrito assim: 1 centímetro cúbico de ferro metálico. Então, vou escrever 1 cm elevado a 3. Ferro eu vou representar pelo símbolo químico Fe e eu vou pôr ali embaixo o sólido. Está relacionado a uma massa de 7,874 gramas. Lembrando que é o G minúsculo. Essa é a nossa relação. A densidade ela pode ser representada de diferentes maneiras. Uma delas é pela letra D, e aí vai aparecer assim: 7,874 grama dividido por centímetro cúbico. Isso significa que você tem essa massa relativa a 1 centímetro cúbico, ou seja, 1 centímetro cúbico equivale a 7,874. Esse D pode aparecer de um outro jeito. Essa densidade ela pode ser representada pela letra grega Rho. Mas não se desespere, se você não lembrar, você pode fazer uma análise dessa relação grama por centímetro cúbico e aí você vai lembrar que você está relacionando uma massa em relação ao seu volume, que é a definição de densidade. Outra forma que pode aparecer essa representação é da seguinte maneira: tem o valor da densidade, grama vezes centímetro elevado a menos 3. Esse menos 3 significa que você vai dividir pelo centímetro ao cubo. Então você continua tendo aquela mesma relação de 1 centímetro cúbico para aquele valor de massa em gramas. Então bora lá para resolução da nossa regra, doutora. Então, modo 1. A minha proposta era calcular qual que é a massa presente em 1 metro cúbico de ferro metálico. Então, 1 metro cúbico de ferro metálico não está coerente com 1 centímetro cúbico de ferro metálico, certo? Eu tenho que deixar essas duas unidades iguais. Então, ou eu vou transformar 1 metro cúbico para centímetro ou centímetro para metro cúbico. Isso vai depender de quê? Vai depender de como que a questão está sendo apresentada para você. Você vai ler e vai ver qual que é a melhor estratégia para você utilizar. Às vezes, utilizar
transformar o centímetro cúbico para metro cúbico é uma grande vantagem na hora da resolução, seja porque vai ficar com valores mais fáceis de manipular, ou então a sua resposta ela vai vir de uma maneira melhor, de acordo com aquilo que o enunciado está pedindo, vai depender disso daí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nessa resolução vai ser transformar um metro cúbico para centímetros cúbicos. Como que a gente fica sabendo qual que é o melhor método? Treino, fazendo muito exercício. Não adianta você fazer 10 exercícios que usam a regra de 3 e achar que você é o bonitão lá e tal, tô arrasando, pá. Não, vai depender muito de como que é o problema que está sendo trabalhado nesse exercício que você vai fazer. Então assim, treine bastante. Ainda mais quando a gente vai tratar de estequiometria, a gente tem que ficar muito ligado de como que a gente vai construir essa regra de 3, porque qualquer deslizada ali, você perde sua questão e não queremos, né? Mais uma coisa, você viu estequiometria, sei lá, em março? Beleza, acabou matéria, tô livre de estequiometria. Não faça isso, não faça isso. Por quê? Sua cabeça vai achar que aquele ali acabou e tal. Toda semana pega um exercício de estequiometria para relembrar. Por quê? É aquela velha história. Esse muque aqui, isso aqui é treino, rapaziada. Vocês estão vendo o muque aqui? Não, porque eu não treino para ter muque. Então, toda vez faço uma revisão, porque a chance da gente esquecer como que é aquela coisa de identificar, construir a regra de 3, isso a gente perde. Se a gente não pratica, a gente perde. Então, fica ligado. Então, 1 metro cúbico de ferro metálico eu vou reescrever como 1 milhão ou 10 elevado a 6 centímetros cúbicos de ferro metálico. FE, sólido, beleza. Isso vai equivaler a Z, porque eu já usei X e Y. Isso é muito importante para você não se perder nos seus cálculos. Então, nossa primeira tática é utilizar a multiplicação cruzada, mas cuidado para você não pegar o valor errado. Então, grifa lá quais são os valores que você vai usar. Se está usando centímetro cúbico em cima e embaixo, fica ligado qual que é o valor. Então, 10 elevado a 6 centímetros cúbicos vai multiplicar os 7,874 gramas e Z multiplicando 1 centímetro cúbico. Então, vamos à resolução. Então, 1 centímetro cúbico de ferro metálico vezes Z vai ser igual a 10 elevado a 6 centímetros cúbicos de ferro metálico vezes 7,874 gramas. Vamos fazer a análise das unidades. Eu tenho do lado esquerdo 1 centímetro cúbico e do lado direito centímetro cúbico. Então eu posso simplificar o centímetro cúbico de ferro metálico com o centímetro cúbico de ferro metálico do outro. Então vai sobrar a unidade G, que é o que a gente quer calcular, né? A gente não quer calcular qual que é a massa presente nesse volume de ferro metálico. Então Z vai ser igual a 10 elevado a 6 vezes 7,874 gramas. Então, a gente vai ter 7.874.000 gramas. Ou 7.874 quilogramas. Isso vai depender de como que o enunciado está pedindo para que você calcule isso. Às vezes vai estar só escrito assim, calcule a massa. Então você pode colocar a unidade que você se sentir mais confortável. Agora, se estiver pedindo lá em quilos, você tem que colocar sua resposta em quilos. Se estiver pedindo
para você colocar em miligrama, você tem que transformar esse valor que você achou em grama para miligrama. Então, de novo, se você precisa de relembrar como que faz conversão de unidade, comenta aqui embaixo na hashtag, que eu já esqueci como é que era, vou colocar aqui embaixo para você comentar, ok? Segundo método, já coloquei aqui a regra de 3, já transformei o metro cúbico para o centímetro cúbico, então, bora lá. Então, o método 2, a gente está buscando a relação entre os valores que possuem o mesmo significado. Então, eu tenho o 1 centímetro A3, que eu vou relacionar com o 10 elevado a 6, ou 1 milhão centímetro cúbico. Então, para eu sair de 1 centímetro cúbico e chegar a 1 milhão, vou fazer uma coisa breve aqui, eu vou multiplicar por 1 milhão. Para eu manter essa proporção, o que eu vou fazer? Lá do outro lado, eu vou multiplicar também por 1 milhão. Só que dessa vez, quem que eu vou multiplicar? Os 7,874 gramas. Então, nosso valor de Z vai ter qual unidade? Gramas. Então, a gente vai ter 7.874.000 gramas. Ou, dependendo de como a questão te pedir, você vai colocar a variação da unidade, ok? Método 3. No método 3, a gente vai buscar a proporção dentro da nossa relação conhecida. Então, eu estou buscando qual que é a relação que existe entre o valor de 1 centímetro e o valor de 7,874. Então, para eu sair do valor 1 e chegar em 7,874, eu vou multiplicar por 7,874. Para eu manter a proporção, eu vou fazer o mesmo na linha de baixo. Então, eu vou multiplicar o 1 milhão de centímetros cúbicos por 7,874. Lembrando que a unidade da nossa resposta vai ser em gramas. É só você olhar que está ali embaixo a representação de massa em gramas. Então, eu vou ter 1 milhão vezes 7,874, que dá 7.874.000 gramas, ou variações, dependendo de como tiver o enunciado. Ah, acabou, né? É isso, gente. Eu espero que isso abra o seu coração e a sua mente para a regra de 3. Eu espero que te ajude a buscar, a se tornar uma pessoa melhor na hora de resolver regra de 3. Por quê? Vou colocar aqui uma imagem, não é de prova, eu vou inventar isso, tá, gente? De como que a gente recebe umas regras de 3. A gente, professores, tal, né? Na hora que vai corrigir uma questão e aí a gente não entende nada. Então, dica 1, organização. Organização significa escrever com a letra bonita, né? Que dê para você entender, com as unidades e com Organização. E com uma divisão bacana, assim, para não ficar nenhum número embolado em cima do outro, tá? Segunda coisa, eu esqueci. Segunda coisa, não saber regra de 3 não é o fim do mundo. Fim do mundo é você saber que você não sabe regra de 3 e não tentar aprender. Então, se para qualquer matéria, se você identifica que você tem dificuldade nessa matéria, peça ajuda para colega, peça ajuda para monitor, para professor, pede ajuda lá na biblioteca. Às vezes a bibliotecária vai conseguir te indicar um livro para você revisar aquele conteúdo, ler com mais calma, mas não fique com dúvidas. Faça isso desde o início do ano, para não chegar lá na frente e falar: caraca, meu Deus, eu não lembro de nada, eu não aprendi nada. Tá? Para não ter desespero. Então, assim,
tenho uma dificuldade? Ok, reconheci que eu tenho essa dificuldade. O que eu posso fazer para melhorar? Ah, vou ler um livro. Ah, ler o livro não adiantou, então vou conversar com alguém. Às vezes, conversando com alguém, eu consigo entender melhor. Mas sempre tente melhorar. E não ache que isso é uma coisa ruim. Pedir ajuda para se tornar uma pessoa melhor, saber um conteúdo melhor, não é um problema. Ah, eu sou muito tímido e tal, não sei o que. Manda DM, tá cheio de professor por aí, inclusive eu, lá no Instagram, que ajuda aluno, tira a dúvida de aluno, indica. E aí, pela internet, todo mundo é mais corajoso, né? Então, não deixe de tirar as suas dúvidas, beleza? Espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Se sim, me manda um DMzinho lá falando, arrasou. Se não, fala, ai, podia ter feito assim. Se você gostou desse vídeo, já compartilha lá no grupo da sala. Tipo, presta atenção nisso na hora de resolver regra de 3. Ou então já manda falando assim, olha gente, aqui vai rolar umas coisas básicas pra gente mandar melhor na resolução de química. Curte, compartilha, se inscreve, deixa recadinho, me manda sugestões, pode mandar reclamação, mas com carinho, tá gente? Porque eu ainda tô aprendendo, tá bom? Eu espero que eu te veja no próximo vídeo. Mua!